Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade Feminina, que começa a partir de agora pela TV Câmara de São José do Rio Preto. No programa de hoje, eu tenho a oportunidade de conversar com a professora Aparecida Padovan, que é formada em Letras, Pedagogia, Administração Escolar e se envolveu, se mobilizou por uma série de movimentos sociais que mudaram a história de muitas mulheres e homens em São José do Rio Preto. Bem, vou começar te chamando de Cidinha, posso? Claro, deve. Vamos iniciar essa conversa já agradecendo pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara. E eu tenho certeza que o nosso telespectador hoje vai se emocionar e conhecer muitas curiosidades a respeito de uma série de movimentos que aconteceram aqui na cidade, não é, Cidinha? Vamos tentar, né? Iniciando pela sua trajetória profissional. Professora, nasceu em Jales, mas sempre com esse intuito. Nova Aliança. Nova Aliança. Isso. Desculpa, Nova Aliança. E veio para São José do Rio Preto com quantos anos? Com 15 anos. Com 15 anos. Veio para estudar ou veio junto com a família? A família se mudou para cá? A princípio, sozinha, para estudar. E logo em seguida, depois de 4 anos, minha família toda. E nós estamos aqui já há 50 Há anos. 50 anos. E tinha alguma professora na família? Naquela época as famílias costumavam ter, né? Mulheres que lecionavam. Não. Ou não, na sua família não? Na minha família, só eu que estudei. E uma curiosidade, né? Sim. Nós morávamos no sítio, né? E então foi o empenho de uma professora que eu me espelhei nela para continuar a carreira. Foi muito interessante, né? O incentivo que essa professora, era uma professora primária, que era chamada antigamente, e que me incentivou. Mas desde pequenininha? Desde pequena. E quando eu comecei a estudar, aos 7 anos, essa professora deu começou toda... a te preparar Isso. para a profissão. E aí meus pais me incentivaram e eu acabei Teve seguindo. esse incentivo dentro de casa para trabalhar, para ir para o mercado de trabalho. Teve, para estudar. E aí, nessa cidade, né, Nova Aliança, que eu sou de lá, que eu fiz, na época se chamava, era a primeira a 4ª série. Isso. Né? E depois as divisões eram diferentes ainda nesse tempo. Hoje, né, tem aí o ensino fundamental, né, todo até o 9º ano. Mas na época o estudo era bem valorizado e as pessoas que estudavam também, né? Tinha que se empenhar muito. Então eu fiz assim, foi um estudo sacrificado, né? E Cidinha, nesse tempo também você não lecionou só em Rio Preto. Foi até a capital, também trabalhou lá e depois retornou aqui para a cidade. Isso, eu estive dando aula em Jales, a princípio, em Santa Albertina, propriamente dita. Depois eu fui a São Paulo, né? Lá eu fiz uma experiência muito interessante, que foi o curso de alfabetização de adultos. E no curso de alfabetização de adultos, a gente recebia alunos muito do Nordeste. E a gente aplicava já nos anos 1969, que foi quando eu estive lá, 68 e 69, nós aplicávamos o método Paulo Freire. Que hoje é um método super renomado e importante na luta contra o analfabetismo. Exatamente. Então, já lá atrás, né, o Paulo Freire já estava, embora nós estávamos vivendo do regime militar, então era assim, meio que camuflado até o método, porque a gente aprendia isso e era gozado. Tinha uma ligação muito estreita com a igreja, né, na época. E por isso que depois eu fui também fazer parte do movimento diocesano. Exatamente. Entendi. Aí, retornando para São José do Rio Preto, a senhora foi lecionar em qual escola? Eu dei aula no Monsenhor Gonçalves. Monsenhor Gonçalves, que é uma das escolas mais tradicionais aqui de Rio Preto também. E eu me formei lá. E depois eu voltei a dar lá, a aula lá. Então eu fui aluna e fui professora no Monsenhor Gonçalves. E foram quantos anos lecionando? 25 anos, que era o que nós reivindicávamos antes, era 30. Depois também foi uma luta nossa para o professor ter uma aposentadoria especial. Uhum. Então, hoje o professor se aposenta aos 25 anos. Antes o professor não se aposentava
tinha 25 anos e poderia se aposentar com qualquer idade. Hoje tem a questão da idade, né? É um outro contexto. Exato. E já que a senhora falou de luta, a sua participação em diversas lutas também foi muito importante. Todas as greves, né, dos professores, aí desde os governos de Paulo Maluf, Franco Montoro, Orestes Quercia, você, posso chamá-la de você? Sim. Por gentileza. A sua participação foi ativa nessas lutas, nessas batalhas pelos direitos dos professores. Realmente, a gente tem aí uma história, né, que vinha já, né, dessa participação, né, na igreja, e então foi uma consequência ir para o sindicato. Então, primeiro começou na igreja. Sim. E depois você se tornou sindicalista. Isso. Até porque na igreja também a gente tinha um movimento da teologia da libertação. Então, que a gente reivindicava, né, já lá nos anos 70, essa igualdade. Primeiro era a liberdade de expressão, que com o regime militar não havia. E então e depois a questão do envolvimento que a gente teve, né, junto às lutas, essas lutas sindicais, que acabou desembocando no sindicato, sabe? Entendi. E aí eu fui para o sindicato, que era a minha categoria, e que então eu me senti, né, que eu deveria lutar junto com os demais professores para estar se organizando, para estar lutando para a gente ter um ensino de qualidade. E foram muitos os governos. O primeiro que a gente enfrentou, né, foi o do Paulo Maluf, né? Uma grande greve com uma repressão tremenda, né? E eu estava como participante, eu era já filiada, que a PUESP surgiu nos anos 80. Então, assim que a PUESP, né, surgiu como uma necessidade da organização dos professores, né, eu fui para a PUESP. Então, eu era associada da PUESP. E depois, logo em seguida, né, aos movimentos... Tomar a frente. Isso, espontaneamente vai acontecendo, né? E aí eu fui para o sindicato, lá no sindicato eu fui lá tem uma estrutura também, existe né? Uma hierarquia isso. Também. E aí eu passei há uns tempos depois de uma companheira e tanto, que foi a Mirtes Abdenor, que estava na coordenação. Depois dela eu assumi a PUESP e fiquei algum tempo na coordenação da PUESP. Aí, nesse tempo da coordenação, várias greves ocorreram, né? Que foi, como você disse, né? Do Maluf, do Montoro, do Quercia. Também do Fleury, eu tenho aqui algumas informações. Mário Covas. Mário Covas foi uma grande greve que nós fizemos. Qual foi a maior delas? Foi do Quercia. Do Quercia, que foi 80 dias. 80 dias de greve. 79 dias, não chegou a completar 80, mas foi assim, uma greve muito significativa, sabe, porque a categoria parou realmente. Na época foi em 93 e a categoria parou, 80% da categoria parou. Foi uma das maiores greves que tivemos, tanto de mobilização como de duração. E o que era requisitado? As suas reivindicações, elas foram alcançadas na categoria? Na verdade, até hoje, a gente brinca que a gente luta, porque a educação não tem, né, é uma coisa contínua, é uma luta contínua. E lá parece que a gente vai repetindo as reivindicações, mas algumas conquistas a gente vai conseguindo muito lentamente. Então, a cada greve, depois você tem que
olhar e falar assim, o que sobrou, o que ficou, né, da greve. Sempre as reivindicações maiores eram pela qualidade, melhor qualidade de ensino. A melhoria na qualidade de ensino sempre era colocado como o tema principal. Levar mais educação para as Educação. crianças e aos jovens também. Exatamente. E para isso você tem que ter a valorização do professor. E para valorizar o professor, você precisa ser também remunerada dignamente. E era essa também a questão salarial que a gente reivindicava. Né? Até hoje. Até hoje, hoje, então, nós estamos vivendo um momento assim de esquecimento mesmo. Em relação ao reajuste salarial, nós ficamos, nem a inflação do ano, os professores atualmente não recebem. Os aposentados, no caso eu que sou aposentada, já há 3 anos que nós não temos nem o reajuste da inflação. 3 anos, Cidinha. Isso. Então, a gente fica questionando, né, o porquê, como que os governos chegam e apresentam nos seus programas que tem que ter, porque em época de campanha eleitoral, vem lá Existe todos um programa eles. De governo. Sim, e vem lá, todos eles falando sobre educação. Mas não citam e não mostram o que está acontecendo, o que acontecia e o que está acontecendo. Hoje, eu acho que até é bem pior, porque veio a municipalização, então foi assim, um transtorno para os professores. Mas, voltando à questão da greve de 93, nós tínhamos também a questão que hoje é colocada também nas reivindicações, o número de alunos por sala de aula. Isso Qual é seria terrível. o ideal, Cidinha, na sua opinião? Olha, nos países desenvolvidos, tem 12, 15 por sala de aula. Nós estávamos pedindo 25 por sala de aula. Hoje eles colocam 40, 45, e na minha época já tinha também 40, né? 40 alunos. Essa movimentação que teve agora, e a mobilização dos pais e alunos, por causa da questão que iam juntar, aliás, separar. Né, os alunos maiores dos menores, né, foi uma coisa importantíssima, porque o governo recuou. E era o que a gente pretendia e pretende também. Qualquer luta do professor tem que estar unida com os pais e alunos, para a gente conseguir alcançar o que a gente deseja, e a educação tem que ter, né, uma educação de qualidade. A gente tem que estar fazendo essa reivindicação juntas. Mas a melhoria tem que ser muito grande. A transformação... Tem que ser grande e tem que ser um pouco mais ágil, né, Cidinha? Mais ágil. Não pode ser só politicagem. Hoje me parece, como era, né, falam muito sobre educação, mas o resultado é pouco. Na prática ainda é muito lento. Na sala de aula, a gente muito pouco. Perfeitamente. Cidinha, vou pedir uma licença para você, a gente vai fazer um breve intervalo. Enquanto isso, quero fazer um convite a você que está acompanhando Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto, para acompanhar também a nossa grade de programação pelo YouTube. Você já se inscreveu? Basta ter uma conta de e-mail, se inscrever no nosso canal e assinar as notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades da nossa emissora. Se quiser saber mais também a respeito do Poder Legislativo, basta curtir a nossa página no Facebook. É só procurar por Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Como eu disse, é um breve intervalo e a gente volta já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes.
Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. E já estamos de volta aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto com o programa Identidade Feminina, hoje com Aparecida Padovan, a Cidinha Padovan, no primeiro bloco. A gente tratou de algumas questões importantes, da sua participação, né, Cidinha, em diversas greves, foi coordenadora estadual, foi conselheira estadual da POSP, foi coordenadora regional de 94 até 2001, trabalhou com muita gente que também participou de movimentações importantes para a categoria. Gostaria que você comentasse a respeito dessas pessoas que participaram dessas lutas todas, algumas dessas lutas que a gente mencionou ao seu lado, Cidinha. Então, eu gostaria de citar, para citar, eu tenho muitas. É arriscado, né? Arriscado, porque são muitas, porque são todos os professores envolvidos, né? Professor e professora. Né? Mas junto a gente tem uma diretoria, né? E eu fiz parte dessa direção, da direção estadual em 93, nessa época dessa greve que nós estávamos comentando. Sim. E eu estava já na direção estadual. Eu já tinha passado pela coordenação aqui, né? Da subsede, porque cada cidade, né, tem uma subsede, cada cidade não, a região. Aqui, por exemplo, nós temos, se a gente chama de macro-região, nós temos a subsede de Rio Preto, temos Catanduva, temos Votuporanga, Fernandópolis, Jales, as cidades maiores, e as menores pertencem a essa subsede. Então, eu fui para a direção estadual representando a subsede de São José do Rio Preto. E isso, na APUESP, as questões são bem democráticas e as escolhas são democráticas. E, então, é por eleição. Então, eu fui eleita, na verdade, não fui, assim, indicada, nomeada, não. Fui eleita, se faz congresso, assembleias, congressos, né? Então, tem uma série de instâncias. Né, houve esse reconhecimento por parte da categoria. Da categoria daqui de Rio Preto. Mas a Maureen esteve sempre comigo aqui na subsede, coordenando também, auxiliando. Maureen Leão Cury, isso. Que também é um nome importante. Depois a gente vai até falar isso, porque você participou da luta do movimento de mulheres, né, da concretização da Secretaria Municipal de Políticas que depois para mulheres. ela foi para... Ela foi secretária. Secretária. Então, nós tivemos o começo, né, também da vida política, né, juntas lá na POSP. E ela coordenou, né, também junto, teve uma época que nós éramos as duas coordenando. Entendi. Né? E então a Maureen foi uma companheira que esteve comigo em várias lutas aí, em vários movimentos sociais, né? Das diretas já, das greves, da Constituinte. Além das greves dos professores, a sua participação também foi ativa. Dos movimentos sociais, né? Então, todos esses movimentos que a gente acabou sendo indicada para a direção estadual. Então, eu era a secretária de políticas para o interior. Entendi. Então, e aí eu ficava encarregada dessas subsedes. Você já era filiada ao Partido dos Trabalhadores? Já. Já era, porque você foi presidente, foi vice-presidente. Por uns tempos, não foi por muito tempo que eu assumi, não. Mas eu estive sempre, né, no Partido dos Trabalhadores,
Não estou atualmente assim participando ativamente por questões familiares, deixei um pouco as minhas atividades, mas eu também participava da CUT, Foi coordenadora da subsede também. da Central Única dos Trabalhadores, Não, é isso? eu não fui, eu fiz parte, né, da coordenação, mas Entendi, eu não... atuou na coordenação. Na coordenação, mas não fui coordenadora da CUT, não. Propriamente dito. Isso. E Cidinha, como é que era nessa época uma mulher atuando na CUT, na coordenação da CUT, como presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Rio Preto? Você sentiu alguma resistência em algum momento? Foi mais difícil pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser jovem, ou não? Você não viu essas barreiras? Teve, né? Sim, sempre tem. Sempre tem, Cidinha. Sempre tem. Eu acho que a mulher né, foi conquistando o seu espaço aos poucos, né? E é uma luta que também é até hoje, né? Uma luta atual, porque hoje também uma luta atual se e cada luta... vez mais forte. Isso. É claro que a inserção da mulher na sociedade foi se dando gradativamente, né? Hoje a gente está num estágio bem diferente do que, né? Embora essas instituições que a gente participava lutam por uma igualdade, né? E lutam pela democratização, né? E aí eu falo lutam porque a luta continua, né? Isso. A gente sempre sentia que os cargos, os presidência, sempre ficava com o homem. Até isso porque o machismo às vezes não é explícito. E porque ainda a mulher ficava e hoje fica menos, mas também fica né, com os afazeres de casa. Então fica aquela questão, né, de você fazer o seu trabalho social, seu trabalho profissional e ainda o trabalho. Tem que se desdobrar. Tem que fazer. Se desdobrar. A mulher tem que ser aquela que tem que fazer a jornada tripla, né? Na sua família, como a essa minha sua família, atuação era vista? Graças a Deus, na minha família, houve apoio. Eu sempre tive apoio. E me reservei uma certa liberdade, sabe? Por eu ser também solteira, eu nunca me casei, talvez isso me ajudou a essa independência. A e ser foi uma escolha esse dia. E foi uma escolha e também essa escolha, né, todos respeitaram e respeitam, né, a escolha que eu fiz e isso me ajudou nesse trabalho de envolvimento, né, aí na sociedade. E também de eu ter saído muito cedo de casa, né, assim que eu saí lá de Nova Aliança, que eu vim para cá para estudar, depois já me formei, fui dar aula nessas diversas cidades aí do estado, até me efetivar. Então, quer dizer, foi uma maneira também de eu ficar bem livre para fazer essas minhas escolhas. E isso não quer dizer que nos movimentos, onde eu estivesse, a gente não percebesse que eu vou dizer ainda, né? Sim, claro. Essa questão do homem querer ser superior. Ser um pouquinho melhor, se sentir um pouquinho melhor. É verdade. Mas aí tirou de letra, você teve jogo de cintura. Sim, eu acho conversando, que sim. Mostrando o seu trabalho. Eu acredito que sim, viu, Thaís? E aí, no final... E aí foram vários... Talvez por isso também a sua atuação nesse movimento de mulheres de Rio Preto, que foi o início, né? Uma das reivindicações do movimento era a criação da Secretaria Municipal de Mulheres, de Políticas e Direitos para Mulheres. E essa luta, então, foi... Então, isso. Esse movimento, veja, né, foi surgindo desses movimentos sociais, dessa nossa participação. Então, os vários sindicatos, tudo, né, que a gente sentiu a necessidade das mulheres se unirem. E aí eu destaco também uma companheirona, né, que esteve sempre conosco em todas as lutas, que foi Eni Fernandes. Que hoje é a secretária de São José do Rio Preto. E
Então, nós começamos a nos reunir com um grupinho pequeno e esse movimento foi crescendo e a gente levava sempre a reivindicação para os candidatos, né? E Queremos uma pasta para as mulheres. Para as mulheres. Que veja essa questão, as questões das mulheres. Isso, especificamente, né? E Rio Preto é um dos poucos municípios do Brasil que tem esse trabalho direcionado. É verdade. Mas foi, assim, uma conquista, né? Que foi trabalhada, foi lutada, foi pensada, né? Por várias pessoas. E Cidinha, mesmo sendo professora aposentada, você hoje é secretária da ARES em São José do Rio Preto, que é a Associação Rio Pretense de Educação e Saúde. Quer dizer, continua ativa, continua trabalhando e sempre pensando em melhorias para a população, para as outras pessoas, né, na verdade? Na verdade, o objetivo, né, da gente a vida inteira deve ser, e foi meu, eu me encantei pelo trabalho da ARES, né, pelo fato de um dos setores eles estarem focando a questão da coleta seletiva, que hoje a gente, né, tá todo mundo aí preocupado com a dengue, preocupado com, né? Então, saúde pública, né? Saúde mobilização das pessoas pela qualidade de vida e pela saúde dos munícipes. E aí, com que os catadores, né, que o papel desses, né? Então, é o resgate, sabe, da pessoa humana. Então, eu sempre tive, assim, essa vontade de estar ajudando a que as pessoas tenham mais dignidade, né? Que sejam mais valorizadas. Eu acho que aqueles catadores tão importantes, são tão importantes e muitas vezes eles passam com aqueles carrinhos e ninguém está olhando, observando o bem que eles estão fazendo, sabe? E nós, muitas vezes, a gente joga uma garrafa, joga uma coisa assim... Além de não perceber o trabalho deles, ainda não colabora. Não colabora, não separa esse material. Então, eu fui também um pouco com esse intuito, porque é a pessoa humana, é o resgate, sabe, É uma nova luta. É uma nova luta. É uma nova luta, Cidinha. Eu quero encerrar o programa aqui agradecendo no início, vou agradecer no fim também. É muito importante para a gente da TV Câmara e para o público conhecer histórias de pessoas que transformam a história de outras. E você, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Muito obrigada por compartilhar com a gente todos esses detalhes da sua vida. Ô, Thaís, eu que agradeço, viu? Você muito simpática e muito... e foi uma oportunidade também de eu estar falando um pouquinho aqui, né, da minha pequena e humilde história. Obrigada mais uma Obrigada vez. Obrigada a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4 da NET e em TV aberta, sinal digital 61.4. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook para ficar por dentro de toda a grade de programação e também para se atualizar a respeito das notícias aqui da sede do Poder Legislativo. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e assista aos outros programas produzidos pelos jornalistas e equipe técnica aqui da TV Câmara. Até o próximo Identidade Feminina.